O silêncio da savana foi quebrado, mas não pelo rugido de um predador. Entre a relva seca, Frank avistou um rastro de sangue escurecido cortando o solo poeirento, levando a algo que não deveria estar ali. Um leão caído, preso em um emaranhado cruel de arame farpado, sua pelagem dourada tingida de vermelho. Seus olhos, normalmente ferozes, agora estavam enevoados pela exaustão. Ele não tinha muito tempo, e o homem que o encontrou sabia que aquele momento definiria tudo, vida ou morte. Desde a infância, Frank sonhava em proteger a natureza selvagem da África. Agora, como patrulheiro de conservação, vivia esse sonho todos os dias. Ao conduzir seu veículo pelas estradas de terra do Parque Nacional Kruger, sentia-se parte daquele cenário indomável. As árvores espaçadas lançavam sombras longas sobre os arbustos vibrantes, e o cheiro terroso da savana misturava-se ao vento quente que soprava pela planície. Cada patrulha era uma reafirmação de seu propósito. Ali, entre a vastidão dourada e a vida pulsante do parque, ele sabia que estava exatamente onde sempre quis estar. Antes de partir para a ronda, ele sempre conferia o equipamento. Suprimentos médicos, água, rádio de comunicação. Sabia que na vastidão do parque, a preparação fazia a diferença entre a vida e a morte, tanto para os animais quanto para ele. Enquanto dirigia, seu olhar treinado varria o terreno, atento a qualquer sinal incomum. Pegadas, galhos quebrados, o canto dos pássaros, tudo contava uma história que ele precisava decifrar. Foi então que algo quebrou a harmonia da manhã. Uma trilha de sangue. Pequenas gotas enegrecidas pelo tempo manchavam a relva ressequida, traçando um caminho incerto entre os arbustos. Seu peito apertou com um instinto de alerta. Parou o carro e desceu com passos calculados. A savana parecia prender a respiração enquanto ele avançava, seguindo o rastro escarlate. E então, entre a vegetação, ele viu. O corpo imponente de um leão macho jazia sobre a terra dura, a pelagem dourada manchada de sangue seco. Suas patas estavam presas em um emaranhado cruel de arame farpado, os fios de metal penetrando fundo na carne, traçando linhas de dor ao longo de seu corpo enfraquecido. O coração de Frank martelou no peito. O felino ergueu a cabeça com esforço, os olhos âmbar enevoados de exaustão e sofrimento. Um rosnado fraco escapou de sua garganta, mais um lamento do que uma ameaça. Ajoelhando-se a poucos metros, Frank manteve a voz baixa e o olhar firme. Sabia que precisava agir rápido, mas sem provocar pânico. O tempo corria contra ambos. Frank inspecionou rapidamente os ferimentos, sentindo o peso da urgência em suas mãos. O arame farpado cortava a pele espessa do leão, entrelaçando-se cruelmente sobre os ombros e as costas, tingindo sua pelagem dourada de vermelho escuro. Cada movimento da fera fazia o metal se cravar ainda mais fundo, como se o próprio destino conspirasse contra ele. Respirando fundo, Frank se ajoelhou ao lado do animal e sacou o alicate de sua mochila. O leão arfava, sua respiração entrecortada denunciando o sofrimento. Com gestos calculados, ele começou a cortar os fios de aço, pedaço por pedaço, tomando extremo cuidado para não agravar a dor da criatura. "Vai ficar tudo bem", murmurou, sua voz baixa, quase um sussurro misturado ao som do vento, a cada estalo do metal rompendo. O leão se encolhia levemente, emitindo gemidos profundos que ressoavam na savana silenciosa. O tempo parecia se arrastar, cada segundo marcado pelo som seco do alicate vencendo o aço. Quando o último fragmento de arame caiu, ele se moveu rapidamente, pegando um frasco de antisséptico e despejando o líquido sobre os cortes profundos. O leão estremeceu, soltando um rosnado rouco, mas já não havia ameaça em seu olhar, apenas exaustão. Com mãos firmes, Frank improvisou uma bandagem temporária para conter o sangramento. Ajoelhado ao lado do animal, ele sentiu algo dentro de si se agitar. Uma conexão silenciosa, algo que ia além das palavras. Tocando suavemente a terra, ele sussurrou: "Kiburi, esse é o seu nome agora. Orgulho." O leão piscou devagar, como se compreendesse. Respirou fundo e, reunindo forças, tentou se erguer. Suas patas trêmulas vacilaram por um instante, mas ele persistiu. Aos poucos, endireitou-se, lançando um último olhar para o homem que havia lhe devolvido a liberdade. Seus olhos âmbar encontraram os de Frank, um instante que parecia congelar o tempo. E então, sem pressa, Kiburi virou-se e desapareceu na imensidão da savana, sua silhueta se dissolvendo entre a relva alta, enquanto o sol começava a subir no céu. Frank ficou ali por um momento, observando os rastros de sangue e os fios de aço espalhados pelo chão. Seu coração batia forte, não de medo, mas de um profundo senso de propósito. Nos dias seguintes,
Durante suas patrulhas, ele encontrou rastros familiares perto das trilhas que percorria. Pegadas largas, frescas, sempre próximas, mas nunca em seu caminho direto. Ele sabia que os leões raramente vagavam sozinhos por tanto tempo e ainda assim, toda vez que olhava para a relva alta ou para as sombras das árvores, sentia uma presença. Foi apenas semanas depois que Frank o viu novamente. Parado sobre uma colina rochosa, sua juba iluminada pelo sol poente, Kiburi o observava de longe. Não havia ameaça em seu olhar, apenas reconhecimento. A partir de então, o leão começou a surgir com mais frequência. No início, era apenas uma sombra silenciosa à distância, mas logo ficou claro. Ele não estava apenas cruzando caminhos com Frank por acaso. Com o passar do tempo, a vida no Parque Nacional Kruger seguiu seu curso. Frank seguia com suas patrulhas diárias, dirigindo seu velho veículo off-road por estradas de terra avermelhada. Cada dia trazia novos desafios, mas sua missão permanecia a mesma: proteger aquele pedaço indomável do mundo. Numa tarde serena, sob um céu azul sem nuvens, algo chamou sua atenção. Entre as sombras dos arbustos, uma figura familiar emergiu novamente, observando-o com olhos dourados e atentos. O coração de Frank acelerou por um instante, mas logo ele reconheceu. Era Kiburi. O leão que ele salvara semanas antes agora estava ali, mais forte, mais imponente, mas ainda assim, o mesmo. Frank sorriu para si mesmo. Ele nunca esperara vê-lo novamente, e muito menos dessa forma. Nos dias que se seguiram, Kiburi continuou a surgir, sempre à margem da paisagem, silencioso como um espírito da savana. Ele nunca se aproximava demais, nem demonstrava agressividade, apenas seguia Frank, como uma sombra discreta entre os arbustos. Os outros patrulheiros logo perceberam. No início, havia receio. Um leão que escolhia acompanhar um homem era algo incomum, para não dizer perigoso. Mas Frank apenas ria e respondia com calma. Ele não me segue como uma presa, ele me segue como um amigo. E com o tempo, todos começaram a entender que Kiburi não era uma ameaça. Nunca avançava, nunca rugia para os humanos, nunca demonstrava qualquer hostilidade. Apenas estava lá, presente, atento. Se Frank parava o carro para analisar pegadas na terra, Kiburi também parava, sentando-se pacientemente à distância até que ele voltasse. Se Frank acelerava pelo campo aberto, o leão retomava sua caminhada seguindo o traço invisível deixado pelo homem que um dia o livrara do sofrimento. Com o passar das estações, a seca chegou ao Parque Nacional Kruger com uma brutalidade impiedosa. Rios foram reduzidos a poças lamacentas, a vegetação começou a rarear e os animais ficaram cada vez mais vulneráveis. Mas não eram apenas a fome e a sede que ameaçavam a vida selvagem. O perigo vinha também dos homens. Naquele dia, Frank recebeu o chamado no meio da noite. O rádio estalou com a voz tensa de um colega patrulheiro. Pegamos um sinal de armadilhas na região norte. Precisamos investigar. Sem hesitar, ele pegou o rifle tranquilizante, as lanternas e partiu. O céu escuro, sem lua, transformava a savana em um oceano de sombras. Seu jipe avançava devagar pelas trilhas irregulares até que ele avistou algo que fez seu sangue gelar. Lanternas oscilando ao longe, movendo-se furtivamente entre os arbustos. Caçadores. O coração acelerou. Frank sabia que eles não hesitariam em atirar. Com passos calculados, esgueirou-se entre as árvores, tentando se aproximar sem ser notado. Foi então que o rugido rasgou a noite. Profundo, ameaçador. E próximo, Kiburi. O leão emergiu da escuridão como um fantasma dourado, os olhos brilhando à luz das lanternas. Os caçadores se viraram no mesmo instante. Um deles tropeçou para trás, o rifle tremendo nas mãos. Ah não, um leão! O medo fez o grupo hesitar, mas antes que pudessem reagir, outros pares de olhos surgiram na escuridão. Silenciosos, imponentes. Não era apenas Kiburi. Pelo menos mais 3 leões estavam ali, surgindo das sombras como sentinelas da noite. Kiburi não atacou, mas avançou alguns passos, suas presas expostas em um rosnado feroz. Frank aproveitou a distração e se posicionou atrás de um tronco caído, erguendo o rifle tranquilizante. Mirou com precisão e disparou. Os caçadores estavam em pânico. Um deles tentou erguer a arma, mas um rosnado gutural veio da escuridão, seguido de um segundo rugido, ainda mais próximo. Os homens se entreolharam, o terror nos olhos. Vamos sair daqui! Antes que pudessem fugir, Frank aproveitou a distração e se posicionou atrás de um tronco caído, erguendo o rifle tranquilizante.
Mirou com precisão e disparou. Um dos caçadores caiu no mesmo instante, sedado. Os outros recuaram apressadamente, desaparecendo na noite. Quando tudo silenciou, Frank soltou o ar que nem percebeu estar prendendo. Seus olhos encontraram os de Kiburi, que o observava com a respiração pesada, ainda em posição de ataque. Os outros leões se mantinham próximos, atentos. Por um instante, nenhum deles se moveu. Então, Kiburi piscou devagar, como se desse um sinal. Os leões se afastaram, dissolvendo-se de volta na escuridão da savana, deixando Frank ali, respirando fundo, tentando entender o que acabara de acontecer. Rapidamente ele chamou reforços pelo rádio. Logo, patrulheiros chegaram para deter o caçador sedado e desmontar as armadilhas encontradas na área. Naquela noite, enquanto voltava para a estação, Frank olhou pelo retrovisor. Kiburi caminhava a alguns metros de distância, como sempre, sua sombra mesclando-se à savana. Mais do que nunca, Frank soube que Kiburi não era apenas um leão, era um protetor. A história de Frank e Kiburi se espalhou pelo Parque Nacional Kruger como um eco que se recusa a desaparecer. O leão que desafiou o destino para sobreviver. O homem que viu além da ferocidade e escolheu salvar. O vínculo entre os dois não passou despercebido. Patrulheiros, cientistas e visitantes testemunharam, fascinados, a lealdade silenciosa de Kiburi. Ele não era um leão domesticado, nem uma atração do parque. Era uma força da natureza que havia escolhido confiar. Por semanas, ele continuou a vigiar Frank à distância, como se certificando de que o humano que lhe dera uma segunda chance estava seguro. Não importava onde as patrulhas o levassem, Kiburi sempre estava por perto, uma sombra dourada espreitando entre os arbustos. Com o tempo, sua presença tornou-se menos frequente. A selva o chamava de volta, exigindo que ele cumprisse seu papel na cadeia selvagem. Mas mesmo depois de se afastar, ele nunca desapareceu por completo. Frank sabia que, de alguma forma, Kiburi sempre voltaria. Anos se passaram. O parque continuou a ser um campo de batalha entre a preservação e as ameaças externas. Frank se tornou um dos patrulheiros mais respeitados, sua dedicação inspirando novos conservacionistas. E de tempos em tempos, ao dirigir por estradas poeirentas ou acampar sob o céu estrelado, ele sentia aquele velho olhar sobre ele. Kiburi estava lá, às vezes, à distância, sentado majestosamente sobre uma colina rochosa. Outras, apenas pegadas frescas marcavam a terra vermelha, provas silenciosas de sua vigília contínua. A história dos dois virou lenda, contada em volta das fogueiras dos patrulheiros e entre os turistas encantados. A cada nova geração, a savana sussurrava sobre um leão e um homem que por um instante desafiaram a barreira entre as espécies. E toda vez que o sol se punha sobre o Parque Nacional Kruger, tingindo o céu de dourado e sangue, Frank olhava para o horizonte. Na maioria das vezes, ele via a silhueta de Kiburi, imóvel, observando-o até que ele sumisse no caminho e só então virando-se para voltar à sua própria jornada. O ciclo da vida continuava, implacável e belo. Mas algumas histórias nunca terminam de verdade. Elas apenas se tornam parte da terra, do vento e do rugido que ecoa na noite. Agora imagine um homem solitário no meio da imensidão gelada da Sibéria, encarando a tempestade impiedosa lá fora. De repente, uma sombra colossal surge entre os redemoinhos de neve. Uma mãe urso, trazendo algo inesperado à sua porta. O que ele vê muda tudo. Filhotes frágeis, tremendo, à beira da morte. As perguntas começam a surgir. Ele deve abrir a porta? Ajudar significa colocar sua própria vida em risco? E se essa escolha for mais do que apenas sobre os ursos, e sim sobre enfrentar o próprio passado? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!